moçada, tudo bem? Vamos lá. A aula de hoje a gente vai começar com uma pequena revisão do assunto da última aula, né, que nós vimos corrente, densidade de corrente, vimos também sobre energia elétrica e falamos também sobre potência elétrica, né, relação de potência e energia. Tá. Então, para a gente recordar, primeiro que a gente falou, nosso conteúdo de eletrodinâmica foi de corrente elétrica, como sendo a variação da carga como função do tempo. Essa relação aqui, nós vimos gráficos, né? Nós fizemos alguns exemplos, e essa quantidade de carga aqui é a quantidade de carga que atravessa um condutor elétrico, uma certa área do condutor, né, que a gente considerou a área como sendo transversal, né? Essa área pode variar conforme a espessura do diâmetro, né, do meu condutor. Então, para uma área uma área específica, né, de um condutor, a quantidade de carga que passa no tempo a gente chamou de corrente elétrica. E aí, uma outra expressão que nós encontramos para a corrente elétrica, que eu chamei de uma corrente elétrica microscópica, no ponto de vista que nós podemos acessar informações microscópicas, a expressão que nós obtivemos foi de que a corrente ela é igual ao Nzão, que é o número de carga elétrica por volume, né? Ou seja, carga por volume, número de carga por volume, a área da seção do condutor, vezes a velocidade de arrasto, vezes a carga elétrica elementar. E essas duas expressões nós podemos encontrar em vários exercícios, né, em várias questões no Enem, envolvendo essas grandezas. E aí, isso é a nossa corrente elétrica. Corrente elétrica. Muito bem. Além dessa grandeza, nós também desenvolvemos a densidade de corrente. E a densidade de corrente, nós dissemos que é a quantidade de corrente como função da área, né? Corrente em ampere, a área em metro quadrado. Então, ficaria a unidade ampere por metro quadrado. Uma outra expressão para a densidade de corrente, né? Olha, observe que se você passar a área dividindo aqui, fica corrente sobre área, assim como está aqui. E aí a minha densidade de corrente, ela pode ser escrita, né? Podemos escrever como N vezes V vezes E. Né? Só lembrando que esse Nzinho, esse N, né? É só para a gente lembrar, tá? Onde o meu N grande, é igual ao número de cargas, né? O número de cargas por volume, né? Isso aqui é um número de carga, né? Isso aqui é o volume. Tá, esse número de carga pode ser 1, 2, 3, né? Até N, né? E esse volume aqui em metros cúbicos, né? Centímetros cúbicos, depende da unidade que você está, em que sistema você está trabalhando, né? Sistema internacional, metro cúbico. Tá? Então esse N aqui está relacionado ao número de carga por volume. E esse meu J, né, é a nossa densidade de corrente. Densidade de corrente. Nós vimos isso. Tá? Além disso, nós desenvolvemos também uma relação de energia e diferença de potencial, né? A diferença de potencial DDP nós chamamos de 1 sobre Q, né? Diferença de potencial entre dois pontos, na verdade, diferença de potencial V igual como sendo 1 sobre Q vezes a diferença de energia potencial. Né? Ou seja, isso aqui pode ser escrito como sendo a minha DDP, pode ser escrita como a variação de energia pela quantidade de carga. Né? Isso aqui é a minha DDP, diferença de potencial, né? Como função da energia elétrica. Né? Energia elétrica ou energia potencial elétrica, tá bom? A gente pode chamar assim. E aí na última aula
nós definimos o que é potência elétrica. E a gente definiu que potência é a variação de energia como função do tempo, né? Energia, só para ficar claro aqui, ó. Energia, vamos colocar energia elétrica. Energia elétrica. E aqui como função do tempo, né? O delta aqui é a variação de energia sobre tempo. E aí, essa relação, a partir dessa relação, vejam que eu posso substituir a energia por V vezes Q, então ficaria V vezes Q sobre ΔT. Esse carga sobre o tempo me dá corrente elétrica, né? Então eu consigo escrever a potência como sendo V vezes I, tá? Então vejam que eu tenho uma relação aqui de potência e energia. Tá. Então vejam que isso aqui é uma revisão, né? São as principais equações do nosso primeiro conteúdo, tá? Aqui, né, um quadro resumo do que a gente viu até então, tudo bem? Então vamos começar hoje, né? Nós vamos definir hoje o que a gente chama de primeira lei de Ohm. É possível que eu já tenha comentado isso em aulas anteriores, na introdução, falando sobre corrente elétrica, tensão, mas hoje a gente vai fazer a definição da forma mais correta possível, tá certo? De forma mais aprofundada, tá bom? Então vamos considerar um condutor elétrico. Vamos considerar que esse condutor ele tem um certo comprimento L, tá? Pode ser que ele seja maior, mas aí eu estou considerando só uma região do condutor. Ele tem uma área de seção transversal. Essa área é uma área A, tudo bem? E ele vai ser submetido a uma diferença de potencial. Ele vai ser submetido a uma DDP. E aí, o que é que nós observamos? Experimentalmente, o Ohm, né, esse cientista, né, alemão, um físico alemão, é o Georg Simon Ohm, né, viveu aí em torno do século XVIII, século XIX. Ele fez experimentos no qual ele mostrou que a corrente elétrica ela é proporcional à diferença de potencial, certo? Nós podemos dizer que a diferença potencial DDP elas é proporcional à corrente elétrica, né? Quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente elétrica. Essa proporcionalidade nós substituímos por uma igualdade, né? V igual a R vezes I. Essa é a famosa lei de Ohm, tá? Vou colocar como abreviatura, lei de Ohm. Vou colocar assim. Essa primeira lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, ela fala que a diferença de potencial estabelecida nas extremidades do meu condutor faz surgir, então, uma corrente elétrica, tá? Então, vamos dizer que quem é quem? Primeiro, quem é V? Né? V é a minha diferença de potencial, ou mais conhecida como DDP, tá? Cuja unidade é dada em volts, tá? E tem a abreviatura de V, tá? Essa é o meu V. Quem vai ser então o meu I? O meu I é a famosa corrente elétrica. A corrente elétrica, ela tem a unidade de ampere e tem a abreviatura de A. E por último, quem é o R? O meu R é o que a gente chama de resistência elétrica. A resistência elétrica, ela vai ter a unidade de ohm, tá? E o símbolo que representa o ohm é o ômega, tá? Essas então são as unidades, né,
as unidades de medida de V é o volt, de R, o ohm, símbolo ômega, e o I é o ampere. Tá? São essas três variáveis. Então, quando eu estabeleço uma diferença de potencial nas extremidades do meu condutor, então surge uma corrente elétrica I, tá certo? E essa direção da corrente, ela é sempre do potencial maior em direção ao potencial menor, mais e menos, tá? Então a direção da corrente é a mesma direção do campo elétrico. Tudo bem? Campo elétrico e estará na mesma direção que a corrente elétrica. Tudo bem? Então, serve de recordação. Vamos lembrar. Corrente elétrica, mesma direção do campo elétrico. Tudo bem? Então, essa é a primeira lei de Ohm. Tudo bem, essa relação serve para qualquer material. Seja metal, seja não metal. O que vai mudar de um metal para um material isolante é o meu R. Tá? Materiais diferentes vão responder de formas diferentes à diferença de potencial. Então, o que é essa resistência elétrica? A resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, essa propriedade que o material tem de se opor à passagem de corrente elétrica, nós chamamos de resistência elétrica. Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar. Qualquer dúvida, nós tiramos na aula presencial. Então, quando é que um material é considerado ômico, tá certo? Um material, isso serve de uma observação, tá certo? O material, ele é considerado ômico, vamos colocar como material ômico, ele é considerado ômico quando a relação da corrente elétrica pela diferença de potencial for uma reta. Quando essa relação for uma reta, tá, significa que ela tem inclinação constante, né? Esse θ aqui torna-se uma tangente constante, cuja tangente aqui é 1 sobre R, né? R aqui é a resistência, só lembrando da equação, V igual a R vezes I. Essa equação tem que ficar no sangue de vocês, tá bom? Essa equação tem que ficar na memória. Quando eu tenho uma reta, certo? E R, quando R for constante, o material, né? Eu vou colocar o material, como assim, dispositivo, o dispositivo é chamado de ômico, tá? Então, em geral, os metais são materiais ômicos, tá certo? Isso quando não há nenhuma variação de temperatura, né? Quando envolve a temperatura, em geral, os materiais eles começam a mudar a sua resistência elétrica em função da temperatura, né? E isso vai acarretar que o material ele perca essa capacidade de ser ômico, tá bom? Então, para uma temperatura constante, para temperaturas constantes, quando o R ele não depender da corrente, né, da tensão, né? Vejam que ele é uma reta, né? O dispositivo ele tem uma certa constância na sua resistência, isso significa que ele é ômico. Então, dizer que o material é ômico é dizer que a sua resistência elétrica é constante. Tudo bem? Rodrigo, todos os materiais são ômicos? Não. Assim como existem materiais ômicos, existem materiais não ômicos. Então, um material não ômico, como é que seria um material não ômico? Um material não ômico é um material cuja relação de tensão, né, de
corrente por diferença de potencial I e V não for linear, tá? Tiver um valor qualquer, tá certo? Pode ser uma parábola, pode ter uma variação aqui, né? Pode ser uma curva. Isso aqui eu posso chamar de material 1 e aqui o material 2, tá? Opa, desculpa, não estava vendo, não estava mostrando. Então, o desenho aqui é só para dizer que eu tenho materiais diferentes, cada um deles vão ter uma resposta de corrente e tensão diferentes, tá? Esses materiais são não ômicos, né? Isso por quê? Porque R, a resistência, não é uma constante. Tudo bem? Não vai ser um valor constante, tá? Diferente do caso em que eu tenho um material ômico, tá? Vejam aqui, se eu pegar um ponto aqui de V1, né, e um outro ponto aqui V2, isso no ponto V1 eu vou ter um valor de I1, no ponto V2, né, eu vou ter um valor de I2, né? Então vejam que como o R é constante, como o R vai ser constante, então nesse ponto e nesse ponto aqui, olha só, eu posso ter a seguinte relação. Como o R é constante, eu vou ter que V1 sobre I1, né, que seria o valor de R, né? Isso aqui seria um valor, certo valor de R, será igual a V2 sobre I2, né? Isso aqui é R, né? Então vejam que se eu pegar valores aqui de tensão diferentes, né, V1, e valores diferentes de I2, I1, V1, I2, V2, né, são pontos diferentes, mas que me darão o mesmo valor de resistência, né? Isso porque o material é ômico, né? Vejam que ele vai dar o mesmo valor de R, já que o R vai ser constante. O R está associado à inclinação dessa reta que é a tangente. Então, como a tangente é constante, esse valor aqui também é constante. Tudo bem? Então, serve de lembrete para vocês. Se a resistência do material, do dispositivo, é constante, então significa que ele é um material ômico, tá? Quando a resistência não for constante, o material não é ômico. Então, R não é constante, logo, né? Logo, o material não é ômico. Não será ômico, tá certo? Mas por acaso, Rodrigo, o fato do material não ser ômico, esse ponto aqui, eu tenho um valor de V, eu tenho um valor de I. A equação, essa relação ainda vale? Ainda vale. Essa relação ainda vale. R vezes I. Vale sim, tá? Então, se aqui for um certo V1 e aqui um certo I1, tá? E eu pegar um outro ponto, digamos aqui, eu teria um valor V2 e um certo I2, tá? Então, essa relação vai valer da seguinte forma. I1, R1, I1, tá? Se eu tiver um outro ponto, eu vou ter V2 igual a R2, I2, tá? O que isso significa? Só separar aqui. O que isso significa? Significa que R1 será diferente de R2, ou seja, a resistência é medida nesse ponto e nesse ponto me darão valores diferentes. Por isso, o fato dele não ser ômico, tá? Essa é a única diferença do material ômico para não ômico. A equação vale. A equação vale para os dois casos. A diferença é que, quando é ômico, o R é constante. Se o R variar, é porque ele não é ômico, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Então, já entendemos a primeira lei de Ohm. Já entendemos a primeira lei de Ohm.
E agora nós vamos para a segunda lei de Ohm.